Olá, amigos da Voz da Rússia, estamos começando mais um quadro Tudo é Política e vamos falar com o titular do quadro, o cronista José Niemeyer, que é coordenador-geral do Programa de Relações Internacionais do IBMEC. Olá, José Niemeyer, como vai? Como vai? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Voz da Rússia. Bom, Niemeyer, como não poderia ser diferente, o assunto em questão, o assunto em voga na política internacional continua sendo a crise na Ucrânia, envolvendo uma tensão entre o Ocidente e a Rússia e os resultados do referendo da Crimeia, que no último domingo a população aprovou a anexação da região à Rússia. Foi anexada, né? A Crimeia foi anexada formalmente pelo governo Putin. Exatamente, isso são os últimos acontecimentos, que é válido a gente destacar agora. Qual é a perspectiva para essa crise e, tendo em vista os últimos acontecimentos, qual o futuro? Existe uma solução a curto prazo ou a gente ainda vai ver um conflito diplomático se arrastando por um tempo indeterminado? Como eu disse no nosso último programa, Tudo é Política, o multilateralismo pós-Guerra Fria, pós-11 de setembro, pós-crise de 2008, os recursos cada vez mais escassos para se fazer poder, o multilateralismo que está em construção, né, é um multilateralismo aberto, quer dizer, novas potências surgindo para atuar no sistema, mas muito problemático, porque é um multilateralismo de teatro, vamos dizer assim, porque cada país tem uma agenda de poder muito determinada. Então, nesse sentido, eu penso que questões como essa, que envolvem Rússia, que envolvem Estados Unidos e União Europeia, elas não são resolvidas de uma maneira fácil. São questões que demoram muitas vezes anos para resolver. E uma outra coisa, quando uma potência atua numa determinada região, num país vizinho, e ali deixa claro os seus interesses, fica muito difícil, de uma hora para outra, todo o processo ser revertido. Por exemplo, no Iraque, os Estados Unidos até hoje estão no Iraque, inclusive na perspectiva logística e militar. Colônias de influência francesa na África, a China, quando atua no Tibete, mantém sua estrutura logística. O Brasil, interessante falar do Brasil. O Brasil, quando atuou no Haiti, continua atuando no Haiti. Tudo bem que é com o mandato das Nações Unidas, mas é para mostrar que é muito difícil quando um país, potência média ou potência, atua no seu entorno subregional, ele logo retirar todo o processo que ele iniciou. Então, acho que a questão Crimeia e Ucrânia, nesta linha, nessa ordem, ela vai continuar. A presença russa me parece que é algo muito difícil de ser revertida. Então, me parece que nós vamos ter durante um bom tempo, e aí eu falo de anos, essa relação complicada, ainda diplomática, mas que pode até, e aí já entra na sua pergunta, o cenário prospectivo de curto prazo, eu acredito numa intervenção militar das tropas ucranianas ligadas ao governo atual da Ucrânia, na Crimeia, contra a presença russa. Isso é possível no curto prazo. Curto prazo é meses, né? Um ano, meses. Isso é possível. Seria algo muito restrito à região da Crimeia, ações basicamente da Força Aérea da Ucrânia, que eu não conheço, e do Exército Ucraniano, contra ações... Aliás, a Marinha Ucraniana e a Marinha Russa também podem ali atuar, porque envolve o Mar Negro, né? Então, e o Exército Russo, que é muito forte, é um exército de marcar presença e de ocupar, um exército tipicamente de ataque, de ocupação. Isso pode ocorrer no curto prazo. Mas acho ainda que nos próximos meses nós vamos ver a tentativa de não deixar esgotar os canais diplomáticos da negociação. Agora é interessante que até agora os Estados Unidos da América continua insistindo em sanções com relação ao congelamento, quer dizer, só o congelamento de bens de cidadãos russos e crimeios favoráveis ao governo Putin. Nenhuma nova ação mais forte por parte do governo norte-americano. Inclusive, isso está sendo criticado no Congresso norte-americano pelos republicanos, né? Estava querendo ter um constrangimento. Por que essa ação tão ainda muito amena por parte do governo Obama com relação à questão na Crimeia? Por que está havendo isso? Por que a Alemanha também não se posiciona de uma maneira mais dura? Porque, na verdade, existe uma interdependência complexa entre Rússia, Alemanha, Estados Unidos, na área de fornecimento de petróleo e gás, na área de receber investimentos diretos de Alemanha, na área da cooperação técnica e industrial. Existem muitos interesses na área da economia que fazem com que Estados Unidos, Alemanha, França fiquem aguardando, né? Mais aguardando do que atuando. Quem atua mais agora é Putin. Quem mais está tendo uma margem de manobra real é o presidente Putin. E ele está agindo. Dentro do cenário, o ator que mais está atuando é o governo russo. Porque tem uma agenda de poder muito determinada, né? Que tem muito receio, e eu até compreendo esse receio que na hora que a Ucrânia entrar na União Europeia,
como queria o governo que agora está no poder, quer dizer, mais ligado à Europa Ocidental. Na hora que a Ucrânia entra na União Europeia, entrar na OTAN fica muito mais simples para a Ucrânia. E você ter um país membro da OTAN, independente e soberano, nas fronteiras e fronteiras fundamentais da Rússia, que envolvem toda a logística de petróleo, todo o posicionamento estratégico russo de fronteira, posicionamento de força, é muito grave. Eu entendo também o receio do presidente Putin. Agora, professor Niemeyer, você comentou que existe a possibilidade de uma intervenção militar por parte das tropas ucranianas contra a Rússia na região da Crimeia. Contra os recursos militares russos que estão já disponíveis. Que Putin fala que ainda não são as forças armadas russas, na verdade que são forças paramilitares pró-Rússia na Crimeia, mas pode haver algum tipo de embate militar, sim, que a gente chama de hipótese de conflito e mesmo hipótese de guerra. Seria algo restrito, né? E se houver isso, como você acha que seria uma reação do Ocidente frente a essa postura da Ucrânia? Ela poderia ir além das sanções? Não, no primeiro momento não. Eu sinto que poderia haver uma ajuda no ponto de vista logístico-militar, né, de toda a parte operacional da OTAN, por exemplo, um ataque aéreo, né? Mas os elementos militares seriam ucranianos, do governo oficial hoje da Ucrânia. A Rússia não, a Rússia talvez atuasse, isso é uma pergunta importante, que a Rússia talvez aí sim atuasse com meios militares mais formais, né? Mas também não muito fortes de início, porque se a Rússia quiser, ela invade e toma a Ucrânia, né? Tem potência militar para isso. Mas aí também seria provocar demais o Ocidente. Seria uma pequena guerra localizada na Crimeia, com meios militares ucranianos, com apoio logístico da OTAN, conselheiros militares e tal, recursos também, serviços secretos dos países ocidentais e Estados Unidos para ajudar nas operações militares da Ucrânia, e ajuda a Rússia de acordo com a força ucraniana. A Rússia, na minha opinião, vai acompanhar muito a força utilizada pela Ucrânia. A Rússia não vai querer fazer terra arrasada na Crimeia. Perfeito. Ainda falando sobre a perspectiva para essa crise ucraniana, bom, pela primeira vez a diplomacia brasileira se manifestou frente à questão ucraniana durante o encontro do chanceler brasileiro Figueiredo com o chanceler francês. Sim. E o Brasil, como talvez fosse esperado, teve uma postura um pouco neutra, dizendo que deve ser respeitada a decisão do povo ucraniano e não quis entrar em polêmicas ou críticas em relação ao referendo da Ucrânia, dizendo que mantém normalmente as relações com a Rússia. Como você acha que vai continuar a postura da diplomacia brasileira frente à crise ucraniana? É uma postura interessante, né? Não sei se era esperado, né? Mostra mais uma vez que o Itamaraty e que o governo Dilma, assim como o governo Lula, eles observam a cena internacional com essa potencial postura neutra, de neutralização, mas na verdade é porque eles também têm uma agenda de defesa de interesse do Brasil. É o que eu falei, multilateralismo aberto e em construção, capenga, vamos dizer assim, para aqueles mais críticos, pressupõe que mesmo o Brasil tem os seus interesses regionais e de agenda externa muito determinados. Então, o governo Dilma não criticou Putin. Ao não criticar Putin diretamente, é um problema para administrar do ponto de vista diplomático com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estiverem interessados em ouvir a opinião do Brasil, né? Agora, como você avalia... O Brasil também tem interesses rígidos, né? Talvez, vamos fazer aqui uma fantasia com o ouvinte da Voz da Rússia, posso fazer? Sim, claro, por favor. Vamos imaginar que amanhã, no Paraguai, na região onde os brasileiros têm muitas fazendas de soja, de pecuária, haja uma crise no Paraguai, um governo muito duro que queira desapropriar todas as fazendas ali, independente de serem de brasileiros ou não. O governo brasileiro vai se posicionar dentro da cláusula democrática do Mercosul. Vamos imaginar que esse governo paraguai seja um governo duro e que vai desapropriar mesmo. Será que o Brasil não faria uma intervenção naquela região do Paraguai? É uma boa questão, realmente. É assim que é. O jogo é jogado, lambaria pescado. Há interesses. Agora, parte desse interesse brasileiro em relação ao não criticar o Putin e manter uma postura mais diplomática seria talvez o reforço, a possibilidade de reforço da plataforma BRICS? Não, acho que não tem nada a ver com BRICS. Isso, tanto que Índia e África do Sul não estão participando disso. Tem a ver com os interesses da Rússia. O que tem a ver é com o possível acordo de 2015, onde será criado talvez um acordo com uma característica euroasiática. Na verdade, é muito interessante para Putin que a Rússia permaneça como um país atuando naquilo que nós chamamos, do ponto de vista geográfico, de Eurásia, porque isso interessa numa aproximação Rússia com China, interessa numa projeção de poder da Rússia no próprio leste europeu. Ela pode olhar de vários lados a Europa. Como ela tem historicamente uma posição geopolítica de seu coração da Europa, o Heartland,
assim que a Rússia é colocada sempre ela se coloca dessa maneira geopolítica e geoestratégica. Recentemente, inclusive, nos últimos dias, autoridades russas chegaram a declarar que se as sanções do Ocidente forem ficando cada vez mais fortes, a Rússia buscará outros parceiros. Você acha que, de fato, com essa postura geopolítica mais voltada para a região euroasiática, a Rússia pode se isolar mais do Ocidente e criar novas alianças? Pode. Não sei se isolar do Ocidente, mas pode criar novas alianças, principalmente nessa ideia euroasiana de poder, de geopolítica. Inclusive, já foi demonstrado no começo do governo do segundo mandato Putin enquanto presidente, aliás, terceiro mandato, quando ele assumiu em 2012, uma postura mais voltada para o Oriente. Você concorda que isso está de acordo com uma política externa russa nos últimos anos? Eu acho que está de acordo, acho que faz um sentido. Bom, perfeito. Então, conversamos com o coordenador-geral do Programa de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer, titular do quadro Tudo é Política. Muito obrigado pelos seus comentários e voltamos na semana que vem com o quadro Tudo é Política. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Sou Sergei Monin para a Voz da Rússia.